Estamos ao vivo para mais um estudo da obra Pão Nosso e para o início da nossa harmonização. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho, e logo após nós iremos fazer a nossa prece inicial e depois as nossas reflexões a respeito do capítulo 75 da obra Pão Nosso. Então, para a gente iniciar a leitura do Evangelho, abrimos ao acaso no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas, supondo que sejais uma dessas subidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesseis desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver o vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Então, que nós possamos, com essa leitura, fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade, vocês que estão aí, apenas se conectar nesse momento de prece, agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade bendita de compreendermos mais sobre o Evangelho de Jesus, de termos, através de Emmanuel, reflexões tão importantes para o nosso espírito imortal, que nos conduzem à prática diária do Evangelho do Divino Mestre. Que a espiritualidade amiga possa nos inspirar às reflexões necessárias para o nosso crescimento e para a nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ao contexto do nosso capítulo de hoje. Então esse é um estudo que nós fazemos da coleção Fonte Viva, e nós hoje estudando aqui a obra Pão Nosso, o capítulo 75, intitulado Murmurações. É interessante perceber que o Emmanuel ele vai utilizar determinadas palavras que nós usamos no cotidiano e ele vai trazer um sentido transformador para a nossa vida. Inclusive, quando a gente pensa em murmurações, vem à nossa cabeça o quê? A fofoca, a maledicência, aquilo que a gente fala por vergonha de expor em um tom mais baixo. E aquilo também que leva ao desentendimento, que leva ao mal-estar, onde nós nos achamos ali colocados. Então, de forma clara, sabe-se que murmurar é, de alguma forma, falar mal, utilizar-se mal das palavras. E é interessante porque o anterior, capítulo 74 que nós realizamos, ele também vai falar a respeito do emprego inadequado da fala, que é quando a gente utiliza a fala para um propósito que não seja superior, mas que pelo contrário é inferior. E nos trazendo ainda reflexões mais aprimoradas a respeito das murmurações, ele vai colocar aí junto às murmurações as queixas, as reclamações, os momentos em que nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivenciando ou sendo, e a gente começa a se utilizar da palavra para fazer com que ao nosso redor gere uma psicosfera inferior. E a gente vai ver isso porque ele vai nos trazer de forma prática para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Mas antes, como sempre, o Emmanuel utiliza um versículo de pretexto para a sua explanação através das suas reflexões. E o versículo da vez é da carta de Paulo, e lembrando que ele cita muito Paulo, especialmente nessa obra Pão Nosso, e Paulo, no plano espiritual, é um professor de Emmanuel, ele tem um contato muito próximo com Paulo, então é natural que ele cite muito Paulo. Então ele vai nos apresentar o seguinte versículo, está no capítulo 2 das cartas de Paulo aos Filipenses, no versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que nós possamos, não só no campo do discipulado evangélico, não só no campo da vida religiosa, mas como ele disse, em todas as coisas. Por mais que a mensagem
fosse para a comunidade de Filipos, trazendo ali uma orientação evangélica, cristã, ele não está se referindo só à ação ou à forma de se conduzir dentro da igreja, da comunidade cristã, mas sim em todos os aspectos da vida, no aspecto familiar, no aspecto profissional, acadêmico. Então, fazei todas as coisas sem murmurações, sem reclamar, sem se queixar, sem se utilizar de palavras menos dignas para envolver as pessoas que estão ao redor, porque isso leva à contenda, que são as divisões, é a separação. Então, para que a gente faça todos os dias as nossas coisas em clima de paz e de harmonia, porque isso é a essência do verdadeiro cristão, é levar a paz, é levar a união e não o contrário, a desunião, a contenda, como ele mesmo nos apresenta. Então, para início dessa reflexão, o que o Emmanuel nos diz é o seguinte: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Geralmente, essas contendas elas iniciam com uma insatisfação da pessoa, com a nossa insatisfação própria. Insatisfeitos que estamos com a situação que nós estamos vivenciando, com a condição que nós nos colocamos ou que fomos colocados, nós começamos com essas palavras que nós vamos dizendo de forma a contaminar aqueles que estão ao nosso redor. E aqui nós temos a questão da maledicência, que muitas vezes destrói as relações. Então, por conta dessas nossas murmurações inferiores, desses burburinhos, que nós vamos nos contaminando primeiramente e mais adiante contaminando aqueles que estão ao nosso redor, nós vamos construindo esse clima de maledicência. E isso leva à contenda, isso leva à divisão, à competição, à destruição dos grupos. E não é esse o nosso objetivo, é do contrário, é a união, é o amor, é que possamos, como a exemplo de Jesus, sermos os pacificadores, onde quer que estejamos, levar a paz, a boa palavra. Esse é o nosso objetivo. E ele continua: é hábito antigo da leviandade, procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam a alma neste mundo. Então, qual é o foco daqueles que se colocam nessa condição de buscar as murmurações e as contendas? Buscam as misérias morais, as falhas humanas. Esse é o foco central. É de tudo aquilo que entra o aspecto negativo. Então, se utiliza disso para quê? Para organizar as palestras da sombra. Utilizam esses sentimentos ainda inferiores, as sombras que todos nós possuímos, para promover mais uma vez a desunião, para promover essas palestras das sombras que têm por fim e objetivo a destruição dos grupos, dos vínculos, o mal-estar, construir aquela psicosfera vibracional que traz o processo de destruição, discórdia, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Então não há uma conversação indulgente, não há o aspecto misericordioso que Jesus tanto nos apresenta em seu evangelho. E por mais que nós tenhamos o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento do evangelho de Jesus, e ontem comentamos sobre isso, inclusive na nossa palestra, nós dizemos muito que amamos Jesus, que Jesus é tudo para nós, quando na verdade nós nos distanciamos dele por nossas ações. Então somos aqueles, como ele mesmo diz, que dizem Senhor, Senhor, mas que não poderão entrar no reino dos céus, porque nós temos um evangelho que está só nas palavras, e muitas vezes camuflado, porque ainda reverbera em nosso pensamento o julgamento, a falta de indulgência, a falta de misericórdia, e nós vamos construindo essas relações ainda adoecidas, ainda dificultosas. E o Emmanuel ele vai nos trazer muito para a reflexão do nosso cotidiano, da forma como nós nos colocamos com os nossos familiares. Se dentro da família nós somos aqueles que apenas julgam, que apenas causam os processos de discórdia, de maledicência, que não buscam promover a paz. E isso também nos nossos grupos religiosos, nos nossos grupos de atividades profissionais e acadêmicas. E continuando, o Emmanuel vai nos trazer o próximo parágrafo, onde ele diz: quando
alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame. Quando nós nos observamos reclamando demais, tudo pra a gente coloca uma dificuldade enorme. Quando nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor apenas com esses olhos de julgamento, de queixa, de reclamação, porque nós não merecemos isso, porque a convivência com o outro é muito difícil, é muito complexa, porque eu não consigo suportar o outro. Então, quando nós começamos a ter esse discurso, nós precisamos realizar o autoexame. Nós precisamos compreender a raiz dessas palavras, dessas conversações. Nós precisamos entender, porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, e se nós estamos nos queixando, reclamando, falando mal do outro, do que está cheio o nosso coração? Ainda de maldade. E se nós queremos o processo de melhoramento, a transformação, se a gente quer atingir o progresso que nós esperamos nessa encarnação, é necessário que mudemos a nossa conduta. A começar pelos nossos vínculos e relações próximas. Para a gente começar a desenvolver aquilo que Jesus nos falou, que foi o amor. O processo do amar ao próximo, para assim a gente conseguir, inclusive, amar a Deus. André Luiz tem uma frase que ela é excelente, que entre mim e Deus, o próximo é a ponte. Então, nós precisamos compreender isso. Então, observou que a gente está se queixando demais, reclamando demais, possamos fazer o autoexame e perceber em que nós estamos fundamentando esse nosso ponto de vista. Porque se já temos a ótica da reencarnação, da imortalidade da alma, sob os nossos olhos, nós precisamos ver as situações da nossa vida de forma diferente, transformadora, buscando aprender com as dificuldades, com as dores, com as pessoas difíceis que acabam atravessando o nosso caminho. Acho que é a irmã Rosália que diz no Evangelho que uma das coisas que nós precisamos fazer, que é a caridade, é suportar uns aos outros. E é o que a gente menos faz. E realmente, nós temos uma dificuldade enorme de convivência, de conseguir construir relações boas. Tanto que hoje em dia, com a divulgação especialmente da psicologia, nós percebemos o quanto nossas relações elas são adoecidas. Quando nós observamos de fato qual é um padrão saudável de relacionamento, de forma de se vincular ao outro. E a gente tem, inclusive, a relação nossa com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que se encontram conosco em todos os ciclos que nós fazemos partes. Então, observar as queixas, observar os fundamentos dela, fazer um autoexame. Por quê? Aí diz Emmanuel, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações, porque isso é um adoecimento. O nosso pensamento, o nosso coração está adoecido, porque não há otimismo. É só aquele pensamento negativo. E isso é o que leva aos processos de depressão, aos processos de tristeza profunda, porque nós não conseguimos ver esperança no futuro. Porque nos fixamos tanto nessas murmurações, nessas queixas, nessas reclamações, que vamos adoecendo o nosso psiquismo, que vamos adoecendo o nosso coração. E a gente não consegue se conectar, inclusive, com a espiritualidade amiga, com os espíritos superiores que nos auxiliam nessa nossa caminhada aqui na Terra. E nós começamos a ter uma visão totalmente limitada e uma visão inferior. E isso vai atrapalhando em muito a nossa vida, nosso processo de crescimento e também a nossa possibilidade de passar pelas nossas provas e expiações. E Emmanuel continua dizendo: os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. Quem começa a se utilizar do tempo que possui para obras mais edificantes, no trabalho, no serviço, o que ele diz é que não tem tempo para murmurar, não tem tempo para se queixar. Estão tão preocupados com a obra, com os seus próprios deveres, que tudo se torna superficial. E que as dificuldades são apenas mais um processo a ser vencido, a ser superado. E aqui eu lembrei muito também da importância que todos nós temos de cumprir com esses nossos deveres, que são aqueles que nós nos propomos lá no plano espiritual. Então, todos nós temos as nossas missões, os processos que nós precisaremos passar. Estamos aqui para um objetivo maior,
Nós estamos aqui para estar também a serviço de Deus, da espiritualidade amiga, e precisamos colocar isso em prática. Precisamos desenvolver isso no nosso dia a dia. Então, quanto mais tempo nós dedicamos à causa do bem, à caridade, ao trabalho edificante, menos tempo nós temos para se queixar e para murmurar. Tanto que nós percebemos que quando nós estamos envolvidos nisso, as pessoas perguntam: você ficou sabendo de tal coisa que passou a aparecer na internet? A gente diz: não. E de tal assunto, ou fofoca, porque muitas vezes o que perpassa muito mais na nossa timeline do Instagram é fofoca. São situações e questões da vida alheia. Quem foi que separou, quem foi que se juntou, quem é que tá grávido, não é verdade? Então, muitas vezes a gente tá com uma vida tão cheia de compromissos que cumpram ou que busquem cumprir com esses nossos deveres espirituais, que a gente não tem tempo para observar a vida alheia, que a gente não tem tempo para murmurar, para reclamar, para nos envolver em fofoca e maledicência. E se a gente observa que esse vício ainda existe e predomina em nós, que possamos ocupar o nosso tempo com as ações mais dignas, com o amor, com a caridade, para que a gente possa começar a lavar o vaso do nosso coração e trazer os medicamentos necessários para essa nossa enfermidade, que pode vir assim, né? A murmuração, a queixa, a reclamação, e que nós possamos compreender aquilo que há de mais digno no serviço, no bem, no amparo e no amor que nós doamos àqueles que nos cercam, porque é isso que vai construir em nós o amor verdadeiro. Observando a forma como Paulo, já que é ele que Emmanuel cita em toda a sua vida, nós vamos ver o quanto que foi difícil a caminhada de Paulo, por quantas dificuldades ele passou, e quem ele era antes do encontro na estrada de Damasco com Jesus. E em momento algum nós vamos observar Paulo murmurando, se queixando, desde o momento que ele assume o compromisso a ser discípulo de Jesus, logo após apóstolo de Jesus, a se tornar carta viva do Evangelho, ele assume esse compromisso e ele o executa até o fim de sua vida, pregando e vivenciando o Evangelho do Divino Mestre. Aos povos mais difíceis, aos povos mais complexos, aqueles que não queriam nem ouvir sequer o nome do Cristo, o nome de Jesus. E ele vai a essas pessoas pregar o Evangelho, para a gente observar e ter como referência a grandiosidade de Paulo e de tantos outros apóstolos que fizeram o mesmo. Outro exemplo é Pedro. Então, continuando nossas reflexões, e o próximo parágrafo: é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Emmanuel diz, ele tem uma obra que ele fala só sobre isso, que é a obra Pensamento e Vida. O quanto que o nosso pensamento ele contribui para a construção da vida que nós temos. Se nós começamos a vibrar na queixa, no murmúrio, na maledicência, é isso que nós vamos atrair para a nossa vida. E é isso que nós vamos construir internamente dentro de nós, nos adoecendo, nos autodestruindo e construindo ao nosso redor essas energias destrutivas. Então seremos aqueles que, ao chegar em um grupo, rapidamente nós perceberemos que ou o grupo começa a se desfazer ou se distanciar de nós, não somos mais agradáveis, porque a convivência com o nosso patamar vibratório muitas vezes interfere de forma negativa nos grupos e nos grupamentos de pessoas que nós fazemos parte. E nós também começamos a ter maior dificuldade de conviver inclusive conosco, porque nós sentimos o adoecimento dentro de nós e vamos nos distanciando daquela nossa essência que é divina, que é ser bom, benevolente, misericordioso. Então, nós precisamos compreender e observar o momento em que nós começamos a nos desviar do nosso objetivo, dos nossos deveres e dessas compreensões mais elevadas e sublimes. Acumuladores de energias destrutivas, porque de maneira geral sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Então, de fato, envolve a todos esse patamar vibratório, essas energias destrutivas que nós vamos construindo, vai afetar aqueles que estão ao nosso redor. E nós precisamos ser, como dizem os espíritos amigos, a farmácia do próximo, não só a nossa. E farmácia do próximo no sentido de aquele que leva o medicamento,
aquele que leva a boa palavra, o otimismo, a alegria, porque doando nos tornamos também abundantes, porque tudo aquilo que a gente consegue dar, temos também para nós. E nesse processo nós vamos conseguindo crescer e evoluir. E o próximo parágrafo ele diz: é fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Para essa categoria de pessoas com essas vibrações, como ele diz, vibrações destrutivas. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Então, é justamente aquela energia toda focalizada no negativo, no pessimismo. Nada vai dar certo, nada serve, tudo é ruim. Sempre se há algo a dizer que não seja bom. Seu verbo é irritação permanente. Então, a paz não habita. O que habita é a irritação, é a mágoa, é o melindre. Suas observações são injustas e desanimam. Então, muitas vezes, a forma como se colocam as palavras não é para estímulo, não é para o melhoramento, mas sim para o desânimo. São colocações e observações muitas vezes injustas, porque são postas com o olhar daquele que está adoecido, daquele que está envolto nessas energias destrutivas. E para finalizar, ele nos traz a terapêutica do que devemos fazer, né, com relação a essas murmurações. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. A luta constante. Se a gente observa que no nosso pensamento chega a vontade de reclamar, de se queixar ou de falar do outro, que possamos primeiro identificar o pensamento. E identificá-lo como sendo um pensamento equivocado, menos digno ou leviano. E trabalhar para que a gente possa substituir esse pensamento. E isso quem nos ensina é, inclusive, a benfeitora Joana de Ângeles. Que a gente não pode parar de pensar, deixar de pensar. O que nós podemos fazer é substituir o pensamento. Então, se chegou um pensamento de reclamação, que nós possamos lembrar o porquê nós estamos realizando aquele trabalho, aquela atividade. O porquê que ela é importante para o crescimento do nosso espírito. Se chegou a vontade da maledicência, que nós possamos observar naquele que nós estamos pensando em falar mal, as qualidades, aquilo que há de positivos. Que nós possamos lembrar que não devemos observar os defeitos do outro, sendo nós também tão defeituosos. Como nos diz o Evangelho, não julgar. Ter a postura da indulgência. Confiados em quem? Em Deus. Dilatemos todas as nossas esperanças, que possamos expandir essas nossas esperanças, acreditar que o momento chegará em que de fato o Evangelho ele vai tocar de forma tão profunda no nosso coração que nós vamos conseguir vivenciá-los. Que quando nós formos falar dos nossos irmãos, não tenhamos palavras más para falar deles. Certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. E aqui o convite terapêutico é para que a gente possa cultivar em nosso coração o otimismo, a alegria, sermos aqueles que buscam a todo momento, quando chega um pensamento mau ou negativo, que a gente possa substituí-lo por um bom, que nós possamos ter as dificuldades como sendo processo de aprendizado, de crescimento, retirando dela o melhor que nós podemos, para que a gente possa passar por elas de forma exitosa, cumprindo com os nossos deveres. Então essas são as nossas reflexões de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. Eu iniciei a live e nem dei Feliz Dia dos Pais, né? Então Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa cobrir cada um de vocês com muita bênção, com muita paz, com muita alegria. E como não há mais comentários e nem perguntas, nós finalizaremos com a nossa prece. Essas reflexões tão edificantes para a nossa alma. Então, convido a todos a estarem conosco, rogando ao Senhor Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, que nos ampare nessa noite de hoje, que possibilite que tenhamos uma noite tranquila e em paz, um sono reparador, que nos auxilie todos os dias na identificação dos nossos sentimentos e pensamentos menos dignos, para que possamos construir em nós os processos de reparação, de transformação, de melhoria. Que Jesus nos abençoe a todos. Olhe com carinho em especial nesse dia a todos os pais do planeta Terra,
as famílias, que Ele possa nos acompanhar e estar conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.